Eu não permiti que minha filha mais nova fosse viajar com o namorado e a família dele, porque achava que minha filha mais velha ficaria magoada por nunca ter tido uma oportunidade assim. Tentei explicar que parecia injusto que uma tivesse algo que a outra nunca teve. Depois disso, minha filha mais nova ficou quieta e distante, mas tudo piorou ainda mais quando tentei resolver a situação levando todos para a terapia. Agora, as duas cortaram completamente o contato comigo, e meu marido já desistiu de tentar consertar nossa família. Eu, mulher de 43 anos, e meu marido de 45 anos, temos duas filhas, Alissa de 19 anos e Mariana de 17 anos. Moramos em uma cidade de porte médio e sempre tivemos o suficiente para viver, aluguel, contas, comida, escola, o básico. Mas qualquer coisa além disso, especialmente quando as meninas eram mais novas, simplesmente não era possível. Voltei a trabalhar quando Mariana fez 12 anos, o que ajudou. Ainda assim, precisávamos ter muito cuidado com o dinheiro. Férias nunca aconteceram, e coisas como roupas novas ou sair para jantar eram, no máximo, 2 vezes por ano, quando muito. Alissa, a mais velha, está na faculdade agora. Estamos pagando a mensalidade e ajudando com o aluguel, o que consome uma boa parte do que conseguimos economizar. Mariana está no último ano do ensino médio e sempre foi um pouco mais quieta que Alissa, mais cuidadosa com o que pede. Quando eram mais novas, era Alissa quem sempre pedia para ir a shows ou queria um celular novo. E Mariana aprendeu cedo a não esperar muito depois de nos ver dizer não repetidamente. Mariana namora Lucas de 18 anos, desde os 14 anos. A família dele é muito rica. Quero dizer, rica de verdade, não apenas confortável. Eles têm alguns negócios e a mãe dele não trabalha porque supervisiona as coisas, seja lá o que isso signifique. Já tivemos contato com eles algumas vezes ao longo dos anos, festas de aniversário, algum jantar ocasional, mas não convivemos socialmente de fato. Eles são educados, um pouco formais, mas gentis com Mariana. Ela passou os últimos 3 natais na casa deles porque, segundo ela, lá fazem tudo direito. A verdade é que acho que eles gostam de tê-la por perto porque ela é tranquila. Mariana não fala muito em reuniões, ajuda a arrumar, sorri na hora certa e nunca causa problemas. Acho que isso os agrada ter alguém como ela ao lado do filho deles. Lucas é filho único e claramente mimado, mas não de forma maldosa, apenas acostumado a conseguir o que quer. Ele a trata muito bem. Sinceramente, fico feliz que ele a trate bem, embora às vezes me preocupe que ela esteja sendo levada para um mundo com o qual não conseguimos acompanhar. Na semana passada, a mãe de Lucas veio até aqui. Ela tocou a campainha no meio da tarde, segurando uma pasta e sorrindo como se fosse nos oferecer uma bolsa de estudos. Disse que o pai de Lucas vai fazer 50 anos em 2 meses e que vão alugar um chalé em Utah para toda a família comemorar. Um resort de esqui por 7 dias, instrutores particulares, tudo incluso. E querem que Mariana vá. Eles pagariam tudo, passagens, roupas, comida. Disseram que enviariam fotos e vídeos diariamente para não nos preocuparmos e que assinariam qualquer documento que quiséssemos. Ela disse, vemos a Mariana como parte da família agora, e o Lucas adoraria que ela fizesse parte dessa lembrança. Eu não soube o que dizer. Meu marido foi educado, agradeceu e disse que conversaríamos e daríamos uma resposta até o fim do mês. Depois que ela saiu, ficamos sentados em silêncio por um tempo. Eu senti algo pesado no peito. Como se fosse um daqueles momentos em que a resposta traça uma linha sem volta. Minha primeira reação foi dizer não. Não por falta de confiança neles, mas porque eu já conseguia ver o que isso significaria a longo prazo. Se dissermos sim, não é só uma viagem de esqui. É abrir a porta para todas as viagens luxuosas que eles fazem. E estaríamos dizendo que está tudo bem Mariana viver esse tipo de vida enquanto Alissa fica em casa trabalhando meio período, vendo a irmã viajar para lugares que nós nunca fomos. E eu conheço a Alissa. Ela finge que não se importa, mas se importa. Alguns anos atrás, uma amiga convidou para uma viagem de fim de semana. Conseguimos juntar dinheiro para ela ir, mas Mariana não foi convidada. Quando perguntou por que a irmã podia ir e ela não, eu disse que não era a mesma coisa. Alissa era mais velha, era algo educativo, e não tínhamos dinheiro para as duas. Mariana apenas concordou, mas evitou Alissa por 2 dias depois disso. Foi a primeira vez que senti o quanto é fácil perder o equilíbrio entre elas. E a verdade é que Mariana nunca pediu nada, nunca reclama. Talvez seja por isso que isso parece tão perigoso, porque sei que ela nunca jogaria isso na nossa cara. Mas vai se lembrar. E Alissa, mesmo tentando ser compreensiva, vai sentir que é a filha pobre presa em casa enquanto a irmã vive o sonho de outra pessoa. Não é inveja ou mesquinhez. É realidade. Uma filha vivendo de forma modesta, trabalhando pelo diploma, e a outra viajando para resorts de esqui com pessoas que mal conhecemos. Não posso fingir que isso não mudaria algo na relação delas. Mesmo assim, não demos uma resposta imediata. Passamos o fim de semana indo e voltando na decisão. Meu marido concordou comigo no início. Disse que não deveríamos aceitar algo que nunca poderíamos oferecer nós mesmos, que isso passa a mensagem errada, que não é certo criar esse tipo de distância entre as meninas. Mas ontem ele chegou mais quieto e disse que talvez estivéssemos errados. Que talvez estivéssemos punindo Mariana por ter recebido algo bom. Que talvez Alissa nem ficasse chateada. Que talvez Mariana mereça ir mesmo que Alissa não possa. Que não deveríamos impedi-la só por medo de como isso pode parecer. E agora eu não sei. Fico pensando em como Mariana ficou quieta depois que a mãe de Lucas foi embora. Ela não pediu para ir. Só disse, tudo bem se vocês disserem não.
Eu sei que é muita coisa. Não deveria ser assim. Não deveria parecer que dizer sim é trair uma filha e dizer não é punir a outra. Meu marido quer pedir a opinião de estranhos porque acha que talvez estejamos tornando isso maior do que realmente é. Mas é algo grande. Eu sei que é. Já vivi o suficiente para saber como pequenas coisas viram décadas de ressentimento entre irmãos. E agora estamos aqui. Metade do mês já passou. Ainda não demos resposta. A mãe de Lucas me mandou mensagem há 2 dias lembrando do prazo. Não respondi, porque a verdade é esta. Tenho medo do que isso fará com Alissa. E tenho medo do que fará com Mariana se dissermos não. Consigo imaginar Alissa ouvindo sobre a viagem e passando a ver a irmã de outra forma. Não porque Mariana fez algo errado, mas porque a vida simplesmente seguiu assim. E conheço Alissa. Ela tenta ser generosa, mas guarda ressentimentos mais do que admite. Ainda menciona coisas que prometemos e não pudemos cumprir. Shows que perdeu. Uma viagem escolar que tivemos que negar. Tenho medo de que isso seja mais um item nessa lista. E Mariana? Ela não vai discutir. Vai aceitar em silêncio, como sempre. Mas ela não é de pedra. Já vi a decepção dela quando acha que ninguém está olhando. Ela se cala por horas. Esse é o jeito dela. Desde que a mãe de Lucas foi embora, ela não tocou mais no assunto. Mas sei que ela percebe que algo está acontecendo. Vi que começou a arrumar a mochila de forma diferente, assistindo vídeos de esqui enquanto faz tarefa. Ela não pressiona, mas está esperando. E a cada dia que adiamos a resposta, isso pesa mais. Meu marido mudou de opinião depois de conversar com Alissa. Ele não contou sobre a viagem, mas perguntou como ela se sentiria se Mariana tivesse uma oportunidade que ela não teve. Alissa surpreendeu. Disse, é a vida, né? Algumas pessoas têm mais sorte. Não pareceu chateada, só resignada. Isso mexeu com ele. Ele acha que talvez estejamos protegendo algo que nem precisa ser protegido. Que talvez Alissa já tenha aceitado que a vida não é justa, e somos nós que ainda estamos tentando equilibrar tudo. Mas eu não esqueci como era antes. Anos atrás, quando deixamos Alissa fazer aquela viagem escolar, Mariana ficou 3 dias sem falar com ela. Não brigou, não chorou, só se afastou. Eu disse a mim mesma que ela entenderia quando fosse mais velha. Mas agora acho que ela só aprendeu a não esperar o mesmo. E Alissa, ela diz que não se importa, mas as coisas se acumulam. Se Mariana fizer essa viagem, não será algo pequeno. Não é um fim de semana. São voos internacionais, resorts de luxo, experiências que não podemos nem sonhar em oferecer. Fotos, histórias, memórias. Alissa não tem como competir com isso. Meu marido me perguntou do que eu realmente tenho medo. Eu disse a verdade. Tenho medo de que dizer sim crie uma distância entre elas que nunca mais possamos consertar. E tenho medo de dizer não porque Mariana nunca teve algo assim na vida. Se dissermos não, o que estamos ensinando? Que mesmo quando algo incrível aparece, ela deve recusar para não fazer outra pessoa se sentir mal. Que deve diminuir sua vida para caber na da irmã. Não existe uma resposta fácil. A mãe de Lucas espera uma resposta em breve. Mariana não pergunta, mas espera. E meu marido está dividido entre o que parece certo e o que parece justo. Então estou aqui, porque ele acha que uma opinião de fora pode ajudar. Talvez alguém já tenha passado por algo assim. Ter que escolher entre dar uma oportunidade a um filho e proteger o outro do que essa oportunidade pode causar. Somos errados por dizer não para Mariana ir nessa viagem? Ou seríamos errados se disséssemos sim? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a errada. Se você impedir Mariana de ir, isso é um presente, não uma recompensa por bom comportamento. Você está bloqueando a chance dela de viver algo que nunca teve. Não porque ela não esteja pronta, mas porque você está presa à ideia de que, se um dos seus filhos recebe algo bom, o outro também deveria receber. Alissa não é mais uma criança. Ela disse que está bem. Então essa culpa vem de você. E, sinceramente, isso soa mais como ressentimento. Mariana não pediu por essa família nem por essa oportunidade. Ela teve sorte e está sendo mais humilde do que a maioria dos adolescentes seria. E, em vez de apoiá-la, você está enrolando porque acha injusto. A vida não é uma equação matemática. Você não teve problema em deixar Alissa viajar quando Mariana não foi convidada. Mas agora, de repente, tudo precisa ser igual. Deixe Mariana ir, deixe ela aproveitar a vida. Deixe ela crescer sem estar presa à sombra da irmã. Ou admita que isso não é sobre as meninas. É sobre você ter dificuldade em lidar com quem recebe o quê. De qualquer forma, você está errada. Comentário 2. Acho que você está focando demais em si e não o suficiente no que está diante de você. Alissa é adulta. Se ela se sentir ressentida, tem idade para falar sobre isso com você de forma madura. Mas Mariana ainda é uma adolescente. Ela ainda mora com você. Você ainda tem tempo de mostrar que, às vezes, a vida te dá uma oportunidade, e tudo bem aproveitá-la. Ela não está tentando se exibir. Só está namorando um rapaz cuja família vive de forma diferente. Você está agindo como se essa viagem fosse destruir o relacionamento delas. Mas, sinceramente, se isso acontecer, aconteceria de qualquer forma. Você está tratando isso como uma bifurcação decisiva, mas todos os caminhos aqui levam à mesma realidade. Suas filhas estão em fases diferentes da vida. Uma está na faculdade, a outra ainda está descobrindo seu caminho.
As situações delas nunca serão iguais. Isso é a vida. Mas, se você bloquear isso, estará passando a mensagem de que ela precisa diminuir a própria felicidade porque outra pessoa não teve o mesmo. Eu me preocuparia mais com o ressentimento que ela pode desenvolver em relação a você, não à irmã. Deixe ela ir, deixe ela respirar um pouco. Deixe ela ter isso. Comentário 3. Igualdade não significa que ninguém pode ter coisas boas a menos que todos tenham. Isso não é justiça, é ressentimento disfarçado. Mariana tem a chance de fazer uma viagem que a maioria das pessoas só sonha. E você está impedindo isso porque não pode oferecer o mesmo para Alyssa. Isso é o contrário do que deveria ser. Alyssa está na faculdade, trabalhando e se tornando adulta. A vida não vai dar os mesmos resultados para ela e para Mariana. Uma pode casar com alguém rico. Outra pode viajar mais. Outra pode enfrentar mais dificuldades. É assim que funciona. E quanto mais cedo as duas aprenderem a ficar felizes uma pela outra sem ficar comparando, mais saudáveis serão. Mas isso começa com você. Se continuar tentando manter esse equilíbrio artificial, você estará criando tensão e ressentimento silencioso entre elas pelo resto da vida. Faça melhor que isso. Fique feliz pela sua filha. Mariana teve sorte. Reconheça isso. Deixe ela aproveitar. E talvez isso abra mais portas para ela. Ou não faça isso, e passe a mensagem de que, sempre que algo bom aparecer na vida dela, ela deve se sentir culpada por isso. De qualquer forma, você está errada se disser não. Deixe ela ir. Comentário 4. Se você disser não, estará punindo Mariana por se apaixonar por alguém que pode oferecer mais do que você jamais pôde. Isso é duro. Ela não fez nada de errado. Não escolheu um namorado rico para provocar a irmã. E, sendo honesta, essa viagem não tem nada a ver com Alyssa. Ela não é menor de idade. Está na faculdade, vivendo a própria vida. E ainda disse ao seu marido que não ficaria chateada. Então, quem realmente está incomodada aqui? Você. Isso não é sobre justiça, é sobre o seu desconforto por sua filha mais nova ter acesso a algo que você não pôde dar a nenhuma das duas. E, em vez de lidar com esse sentimento, você está mascarando isso como tratamento igual. Se Alyssa conseguir um emprego melhor ou casar bem, você vai pedir para ela recusar para que Mariana não se sinta mal? Ou vai finalmente ensinar que a vida adulta significa seguir caminhos diferentes? Parece que você está presa ao passado, tentando criar duas jovens adultas como se ainda estivessem brigando por um pedaço maior de bolo. Você estará errada se disser não. Mariana merece esse momento. Atualização. Depois de ler todos os comentários, eu gostaria de dizer que eles me trouxeram clareza. A maioria foi direta, e não posso negar que acertaram onde dói. Meu marido passou a noite inteira relendo tudo em silêncio. Quase não conversamos naquela noite. Ele só parecia cansado. No dia seguinte, liguei para Alyssa. Não sei exatamente o que eu esperava disso. Talvez conforto. Talvez que ela dissesse que estávamos fazendo a coisa certa. Mas acabei fazendo algo de que me arrependo. Contei tudo para ela. Que Mariana tinha sido convidada para ir a Utah. Que estava tudo pago. Que a família de Lucas queria incluí-la. Eu não soube conduzir a conversa. Fiz parecer que a opinião de Alyssa seria decisiva. Disse algo como: só quero ter certeza de que você não vai se sentir magoada ou deixada de lado se sua irmã tiver algo que você nunca teve. Ela ficou em silêncio por um segundo e disse: eu já disse ao pai que não me importo. Mas eu continuei falando. Disse que era difícil para mim ver uma filha entrando de repente em um estilo de vida que não pudemos oferecer. Disse que parecia errado permitir isso quando Alyssa passou tanto tempo sem ter certas coisas. Eu estava emocionada. Falei que parecia que tudo que tentamos fazer de forma justa estava sendo desfeito por uma passagem de avião paga pelo namorado. Foi aí que Alyssa perdeu a paciência. Ela disse: então o que você quer, mãe? Que eu peça para a família do Lucas pagar para mim também. Que a Mariana termine o relacionamento até eu me formar. É você que está transformando isso em competição. E desligou. Eu comecei a chorar. Não esperava aquela reação dela. Quando contei ao meu marido, ele não me defendeu. Disse: ela não está errada. Naquela mesma noite dissemos a Mariana que ela não poderia ir, falamos que não era uma boa ideia e que era nossa decisão final. Mariana não perguntou por quê. Apenas olhou para nós por alguns segundos e disse: claro. Foi para o quarto e trancou a porta. Nos 2 dias seguintes, ela quase não falou. Ia para a escola, voltava e ficava em silêncio. Até que explodiu. Estávamos no jantar. Meu marido tentou puxar assunto e comentou que Alyssa viria para casa no fim de semana seguinte. Disse: talvez possamos conversar em família e esclarecer as coisas. Mariana largou o garfo e disse: você está falando sério? Olhou para mim e depois para ele. Querem esclarecer as coisas agora? Depois de tirarem a única coisa que eu tinha para esperar há 1 ano? Eu disse que não era castigo, que só queríamos manter as coisas justas. Ela respondeu fria, de um jeito que não é comum nela. Justo? Tipo quando Alyssa foi naquela viagem de verão da escola? E quando eu perguntei por que não podia ir, você disse que era diferente.
Eu disse que aquela viagem era educativa e que mal conseguimos pagar. Ela continuou, ou quando ela ganhou o celular novo 2 anos seguidos no Natal e eu ganhei o celular antigo dela 1 ano e uma bolsa usada no outro. Eu disse que a situação financeira era mais apertada naquela época. Ela não parou. Disse, você nem percebe, né? Acha que eu tive tudo porque a família do Lucas me dá coisas boas. Mas eu nunca ganhei nada de vocês sem sentir que estava sendo comparado com o que a Alissa não teve. É como se vocês ficassem marcando pontos só para garantir que eu não tenha mais do que ela. Disse que estava cansada de ser sempre a que entende tudo. E então falou, eu devia saber. Nunca foi sobre a viagem. Foi sobre garantir que a Alissa continuasse sendo a favorita. Meu marido tentou interromper e disse que isso não era verdade, mas ela já não queria ouvir. Levantou e disse que não estava com fome. Eu disse que ela estava sendo desrespeitosa e que se ia fazer acusações assim, poderia ir para o quarto. Ela disse tudo bem, e saiu antes que eu pudesse reagir. Nós a colocamos de castigo naquela noite por causa da forma como falou conosco. Ela não discutiu. Desde então não discutiu mais, mas o clima na casa mudou. Ela come em silêncio. Vai direto para o quarto. Não manda tantas mensagens para o Lucas. Ele ligou uma vez para saber se estava tudo bem, e eu não soube o que dizer. Ontem a mãe de Lucas mandou mensagem de novo, educadamente, lembrando que os preparativos finais da viagem estavam sendo feitos. Eu não respondi. Meu marido disse que tudo isso saiu do controle porque eu não consegui abrir mão da ideia de que justiça significa igualdade. Que peguei um presente oferecido à nossa filha e transformei em uma ameaça. Ele não está errado, mas eu ainda estou lutando com isso. Fico pensando que se tivéssemos dito sim e a Alissa começasse a se sentir deixada de lado, isso também machucaria. Talvez não de imediato, mas mais tarde. E se Mariana começasse a viver nesse mundo e a Alissa visse a irmã se afastando de nós? Mas os comentários estavam certos. A Alissa já disse que não se importa e agora está irritada por termos colocado ela no meio disso. Mariana já sabia que estávamos desconfortáveis e ainda assim tentou ser paciente. Agora ela sente que vem sendo punida desde criança. E só agora teve coragem de dizer isso. E a pior parte é que eu sei que algumas coisas que ela disse são verdadeiras. Os presentes de Natal, as roupas, a forma como eu sempre justificava as coisas extras para Alissa como sendo apropriadas para a idade ou por um momento específico. Mariana realmente recebeu menos. E eu me convenci de que ela não se importava porque nunca reclamava. Mas talvez ela só tenha aprendido cedo que reclamar não mudaria nada. Agora Alissa volta para casa em 5 dias. Meu marido quer que nós 4 sentemos e conversemos. Ele diz que não podemos continuar educando baseados em arrependimentos e comparações. Diz que precisamos ouvir de verdade desta vez. Eu quero acreditar que isso vai ajudar, mas não sei como desfazer o que já foi dito. Mariana nem olha mais nos meus olhos. Quando perguntei se ela queria algo do mercado, respondeu, tanto faz. Não vou precisar onde estou indo, né? E naquele momento percebi que algo mudou entre nós. Não sei se vai voltar. Ela não fala com Lucas desde a noite em que dissemos não. Parou de se arrumar de manhã. Vai para a escola de fones, mesmo com o pai oferecendo carona. Parece que já se desligou de tudo. Não estou escrevendo isso para pedir julgamento. Eu já sei que errei. O que eu quero agora é descobrir como consertar. Tenho medo de termos quebrado algo que não vai cicatrizar. Quis manter minhas filhas próximas tornando tudo igual, mas acho que só consegui fazer com que nenhuma das duas confie em mim agora. E no próximo fim de semana estaremos todos sob o mesmo teto. Vamos sentar à mesma mesa. E eu não sei como começar essa conversa sem que todos saiam ainda pior do que já estão. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você não conseguiu lidar com o fato de sua filha receber algo bom sem colocar sua marca nisso. Alissa estava bem. Ela não tinha problema com Mariana ir, mas você precisava que ela não estivesse bem. Você insistiu até ela explodir e depois usou isso como desculpa para cancelar a viagem. Você apresentou isso como preocupação, como educação, mas é inveja. Mariana tem uma vida que você não entende e, em vez de apoiá-la, você bloqueou isso. Depois ainda a colocou de castigo por reagir como alguém que vem sendo deixada de lado desde criança. Você ignorou o ressentimento crescente dela, o silêncio, o fato de nunca exigir demais. E agora que ela finalmente reagiu, você está surpresa. Você construiu isso. E a pior parte é que você sabia. Admitiu que ela sempre recebeu menos. Só se convenceu de que ela estava bem com isso. Ela nunca esteve bem. Ela apenas se conformou. Agora está despertando, e isso te assusta. Não acho que ela vá voltar a ser como antes. E, sinceramente, espero que não volte. Deixe ela ir construir uma nova vida, longe de um lar que trata afeto como prêmio por ser quieta e obediente. Comentário 2. Você está errada. Você se afundou tentando controlar a aparência das coisas em vez de realmente educar. No momento em que Alissa disse que não se importava, você perdeu sua única justificativa. Mas, em vez de aceitar isso, ligou para ela e tentou fazê-la se sentir culpada até se importar. E, quando ela não entrou nesse jogo, você transformou tudo em um drama emocional sobre quem merecia o quê. Aquela ligação nunca foi sobre Alissa. Você estava procurando alguém que validasse o seu desconforto. Mas o que mais chama atenção é como você disse casualmente que colocou Mariana de castigo. Ela estava de luto.
Não por uma viagem, mas pela percepção de que a família nunca esteve realmente do lado dela. Você não apenas disse não. Você fez parecer que a culpa era dela. E agora diz que ela está distante. Ela está se protegendo. Essa viagem foi só o estupim. O problema vem se acumulando há anos. Você mesma disse, em presentes de segunda mão, justificativas, nenhuma tentativa real de equilibrar as coisas, a não ser quando isso significava tirar algo dela. Eu não ficaria surpreso se ela saísse de casa assim que fizer 18 anos. E, sinceramente, estaria certa. Ela se diminuiu para facilitar sua vida. Agora acabou. E você não sabe lidar com uma filha que finalmente deixou de ser silenciosa. Comentário 3. A ironia é que você tinha tanto medo de perder a proximidade entre suas filhas que acabou criando exatamente a ruptura que temia. Mariana não está apenas irritada por causa da viagem. Ela carrega anos de pequenos episódios acumulados que fizeram ela sentir que valia menos. Você não parou para perceber isso até tudo explodir. E Alyssa foi usada como peça de xadrez. Ela disse claramente como se sentia e, em vez de respeitar isso, você a trouxe de volta só para aliviar sua própria culpa. Você está educando a partir do medo. Medo de que elas se afastem. Medo de ser a causa disso. Mas você se tornou exatamente o que temia. Você puxou o tapete de Mariana quando ela finalmente recebeu algo que a fazia feliz. E agora quer fazer uma conversa em família como se isso fosse resolver tudo. Não vai. Suas filhas agora enxergam o jogo. Alyssa não quer participar. E Mariana não quer mais fingir que não percebe. O próximo passo é seu, mas não entre nessa conversa esperando abraços e harmonia. Você tem duas filhas que se sentem machucadas de maneiras diferentes. E, se você não for brutalmente honesta consigo mesma nessa conversa, elas não vão permanecer à mesa. Comentário 4. Não há como voltar atrás do que você fez com Mariana. Não é só sobre a viagem. É sobre a facilidade com que você sacrificou o relacionamento dela, a confiança dela e a chance de viver algo novo apenas para proteger sua ideia frágil de equilíbrio. E nem era equilíbrio. Era você não conseguindo lidar com o fato de ela estar crescendo e tendo mais do que você teve. Ela conquistou algo por conta própria, um namorado que a adora, uma família que a acolhe. E, em vez de apoiá-la, você tirou isso dela e ainda culpou Alyssa. Alyssa não pediu por isso. Você a pressionou naquela ligação e depois usou a reação dela como justificativa. Você queria uma desculpa. Agora tem duas filhas emocionalmente afastadas, e uma que não vai confiar mais em você e outra que provavelmente enxergou claramente o seu favoritismo. Você garantiu que Mariana permanecesse no lugar que você definiu. E agora que ela está se afastando completamente, você chama isso de distanciamento. Não. Isso é clareza. Ela finalmente entendeu o que sempre foi para você e a filha que precisava de permissão para ser feliz. Espero que ela corte contato. Você fez por merecer. Atualização 2. Alyssa veio para casa no fim de semana passado. Dissemos as duas que teríamos uma conversa em família no domingo à noite. Eu estava nervosa, mas me convenci de que isso resolveria as coisas. Não resolveu. Alyssa ficou quieta durante a maior parte do jantar. Mariana também não falou muito. Meu marido tentou aliviar o clima falando sobre escola e trabalho, mas parecia forçado. Quando finalmente nos sentamos na sala, eu perguntei se podíamos conversar abertamente, sem acusações, apenas com honestidade. Mariana não disse nada. Só esperou. Então eu comecei. Disse que queria reconhecer que poderíamos ter lidado melhor com a situação, que talvez tenhamos focado demais na ideia de justiça e que eu estava aberta a ouvir como elas se sentiam. Foi aí que tudo desmoronou. Alyssa olhou diretamente para mim e disse: "Por que você me ligou? Por que me colocou nisso se eu já tinha dito que não me importava?" Tentei explicar que só queria ter certeza que não queria machucá-la. Ela me interrompeu. "Você não estava perguntando. Estava esperando que eu dissesse não para não ter que decidir." Mariana murmurou: "Exatamente." Então elas começaram a discutir entre si. Alyssa acusou Mariana de sempre agir como vítima, de ser passivo-agressiva e de fazer tudo girar em torno dela. Mariana rebateu dizendo que Alyssa sempre conseguiu o que queria enquanto crescia e ainda tinha a audácia de agir como superior. A discussão escalou rapidamente. Mariana mencionou o celular, a viagem e a época em que Alyssa foi dispensada das tarefas de casa por um mês durante as provas, enquanto ela ainda tinha obrigações. Alyssa riu e disse: "Talvez porque eu realmente me importava com a escola." Mariana se levantou e gritou que Alyssa era uma mimada invejosa e que estragou a viagem só para continuar sendo o centro das atenções. Alyssa respondeu: "Você é uma pessoa arrogante e calculista que faz o papel de garota boazinha sempre que quer alguma coisa." Isso me chocou. A voz de Alyssa falhou ao dizer isso, como se nem quisesse ter ido tão longe, mas não conseguiu parar. Ela saiu de casa naquela noite, arrumou a mala e pegou um trem cedo de volta para o apartamento. Meu marido quase não fala desde então. Achei que esse seria o pior momento, mas eu estava errada. Alguns dias antes da chegada de Alyssa, eu já tinha dito à mãe de Lucas que Mariana não iria. Não dei detalhes.
Apenas disse que surgiram questões familiares e não poderíamos permitir a viagem. Ela foi educada, mas confusa. Disse que esperava que Mariana estivesse bem. Mariana não sabia que eu tinha falado isso. Descobriu no dia seguinte a partida de Alissa. Lucas perguntou se ela tinha certeza de que não iria, porque a mãe dele disse que parecia que ela queria muito ir. Mariana juntou as peças. Ela me confrontou depois da escola. Você disse a eles que fui eu que recusei. Cruzou os braços. Fez parecer que foi minha decisão. Eu disse que não queria criar problemas entre as famílias, que era melhor assim. Ela respondeu, não, é mais fácil para você assim. E ela estava certa. E piorou. Alguns dias antes de Alissa chegar, eu também conversei com uma vizinha que conheço há anos. Desabafei demais. Disse que estava preocupada com Mariana se acostumando demais com o estilo de vida da família de Lucas, que não queria que ela se acostumasse a ser sustentada de formas que não podemos manter. Disse que queria que ela mantivesse os pés no chão. Aparentemente essa vizinha comentou isso em um encontro do qual Mariana participou. Alguém mencionou que a mãe dela só estava tentando mantê-la com os pés no chão e que não gostava do relacionamento dela. Mariana voltou para casa furiosa. Perguntou com quem eu tinha falado. Neguei no início, depois admiti que comentei algo, mas só porque estava preocupada. Ela apenas assentiu com os lábios apertados e disse, não se preocupe, não vou mais depender de ninguém. Não preciso de nada de ninguém agora. Ela não falou comigo por 2 dias. Sugeri tentarmos terapia familiar, mesmo com o orçamento apertado. Meu marido concordou, dizendo que não podíamos nos dar ao luxo de não tentar. Marquei a sessão. Achei sinceramente que poderia nos ajudar. Foi um desastre. Tentei explicar que só estava tentando equilibrar as coisas entre as duas, para que nenhuma se sentisse menos importante. A terapeuta perguntou quantas vezes conversamos com Mariana sobre o que ela realmente queria, em vez de presumir o que seria justo. Eu não soube responder. Mariana quase não falou até o final. Ficou sentada com expressão triste até dizer, eu fui a sombra da Alissa desde que aprendi a andar. Alissa parecia querer dizer algo, mas não disse. A sessão terminou sem progresso. A terapeuta disse que temos verdades difíceis para encarar e que só deveríamos voltar quando estivéssemos prontos para parar de nos defender. Meu marido disse que saiu de lá envergonhado. Eu queria dizer que as coisas se acalmaram, mas aconteceu algo que eu nunca imaginei. Algumas noites depois da terapia, Mariana veio falar comigo. Disse que algo não estava certo. Perguntou se Alissa já tinha feito algum comentário estranho sobre Lucas. Perguntei o que ela queria dizer. Ela disse que Lucas estava estranho ultimamente, respostas curtas, comportamento evasivo. Quando ela perguntou se estava acontecendo algo, ele desconversou. Então ela encontrou uma conversa. Alissa vinha trocando mensagens com Lucas desde que foi embora. No começo, eram mensagens amigáveis, perguntando se ele estava bem depois da briga. Depois mudou. Elogios, algumas piadas com tom de flerte. Nada explícito, mas suficiente para Mariana entender a intenção. Ela confrontou Lucas, que admitiu que Alissa foi amigável, mas negou qualquer outra coisa. Mariana não acreditou. Eles brigaram. Mariana disse que não iria competir por atenção em nenhum relacionamento e que precisava de espaço. No dia seguinte, bloqueou ele. E então veio outro confronto, desta vez entre as irmãs. Alissa voltou rapidamente para buscar algo que tinha esquecido. Encontrou Mariana no corredor. Não passaram nem 5 segundos. Mariana disse, quão desesperada você tem que ser para dar em cima do namorado da sua irmã? Alissa respondeu, talvez, se você não fosse tão arrogante, as pessoas não te deixariam. Mariana rebateu, você é patética. Só voltou para se sentir importante de novo. Alissa gritou, pelo menos eu não precisei namorar um rico para ter valor. Então vieram as últimas palavras. Alissa perdeu o controle. Mariana avançou em direção a ela. Eu entrei no meio e a separei fisicamente. Alissa saiu sem dizer mais nada. Não responde mensagens desde então. E agora Lucas se foi. Alissa se foi. Mariana quase não sai do quarto. Meu marido não me defende mais. Perdi as 2 filhas de maneiras diferentes. E sei que tudo começou com uma coisa. Eu não conseguia aceitar que Mariana estava recebendo algo que nós nunca demos a ela. Não era para terminar assim. Mas é onde estamos agora. Comentários do Reddit. Comentário 1. Mariana vem lutando uma batalha que ninguém via, porque guardava tudo para si. Ela é o tipo de filha que internaliza, quieta, complacente, sempre escolhendo bem quando falar. E o que isso trouxe para ela? Uma mãe que controlava cada detalhe da felicidade dela. Uma irmã que ignorava a dor dela até tudo explodir. E um namorado que recuou no momento em que as coisas ficaram complicadas. Ela explodiu porque você nunca permitiu que ela se sentisse segura para ficar com raiva. Tudo o que ela disse naquela sala não eram pensamentos novos. Estavam ali há anos. Alissa finge que não se importa, mas sabe muito bem que sempre foi a favorita. E, no momento em que isso mudou, ela não apenas perdeu o controle. Ela atacou o ponto mais sensível de Mariana. Não finja que aquilo com o Lucas foi inocente. Ela quis lembrar a todos que ainda podia ganhar. E o Lucas foi fraco. Teve todas as chances de esclarecer a situação e não fez. Não estou dizendo que Mariana é perfeita, mas ela passou anos se diminuindo para facilitar a vida de todo mundo. Agora ela parou de se encolher, e todos estão em pânico. Você quer uma casa em ordem?
Vai ter que lidar com a bagunça que passou anos escondendo debaixo do tapete. Comentário 2. Tudo isso parece a história de alguém que achava que ser mãe era dirigir uma peça em que cada um desempenha o papel que lhe foi atribuído. Alissa foi colocada como a filha de alto desempenho que merecia mais. Mariana era quieta que nunca iria te desafiar. E quando esses papéis começaram a quebrar, quando Mariana quis algo que você não deu e quando Alissa deixou de agir como esperado, todo o sistema desmoronou. Você diz que a viagem não era o problema, mas sempre foi. Não o resort em si, mas o que ele representava, liberdade, influência externa, alguém oferecendo à sua filha algo que você não deu. E quando você não conseguiu lidar com isso, tentou retomar o controle com culpa, manipulação e mentiras. A reação de Alissa contra Mariana não foi um acesso momentâneo. Foi anos de pressão acumulada finalmente explodindo. Ela está com raiva de você por colocá-la nessa posição e com raiva de si mesma por ter caído nisso. Mariana está furiosa por todas as vezes em que ficou quieta e, ainda assim, foi tratada como problema na única vez em que reagiu. Você construiu uma família baseada em papéis e aparência, e agora a cortina caiu. O que você fizer agora não vai consertar o passado, mas é melhor parar de fingir que isso era só sobre uma viagem. Comentário 3. Nunca foi sobre manter tudo justo. Você estava tentando sustentar uma versão de maternidade em que ambas as filhas parecessem receber a mesma coisa, mesmo quando uma já tinha recebido mais e a outra menos. Mariana nem estava pedindo tudo isso. Só queria a chance de experimentar algo que finalmente fosse dela. E quando conseguiu, você entrou em pânico. Você dizia que era sobre equilíbrio, mas era sobre controlar a narrativa. Você queria ser a fonte de tudo o que elas tinham. E, no momento em que alguém de fora entrou, especialmente alguém com mais dinheiro, você viu isso como uma ameaça. Alissa só desmoronou quando percebeu que sua posição na família não era mais garantida. Ela reagiu mal, não porque seja má, mas porque foi colocada em um pedestal por tanto tempo que não aprendeu a existir de outra forma que não fosse acima da irmã. E Lucas provavelmente nem entendeu no que se meteu. Entrou em uma família cheia de regras implícitas e acabou ativando ressentimentos que você evitou enfrentar. Mariana está rompendo anos de silêncio educado. E isso parece feio agora porque você fez da boa educação a única opção dela até este momento. Você queria paz. O que conseguiu foi honestidade. Atualização 3. A viagem diz que nunca aconteceu. A família do Lucas cancelou tudo 2 semanas antes da data prevista. No início, pensamos que fosse por causa do clima ou de problemas de viagem. Depois, meu marido recebeu uma mensagem do pai do Lucas. Vocês deixaram claro o que pensam da nossa família. Não temos interesse em submeter a Mariana a mais situações emocionalmente desgastantes. Foi aí que entendemos. Mariana tinha contado tudo para eles. Que tomamos a decisão sem ouvir ela, que eu disse a eles que ela estava estressada e que tinha recusado. Que desabafei sobre o dinheiro deles e falei que ela estava sendo mimada. Eles sabiam de tudo e ficaram furiosos. Tentamos entrar em contato. A mãe do Lucas se recusou a falar comigo. O pai disse que desrespeitamos a generosidade deles e que Mariana não precisava mais de permissão. Ela tinha 18 anos e estava decidida. No mesmo dia em que a viagem foi cancelada, Mariana fez as malas, disse que ela e Lucas tinham se reconciliado e foi embora. Não sabíamos o que fazer. Meu marido implorou para que ela ficasse pelo menos mais uma noite. Ela disse que não. O pai do Lucas veio buscá-la e nem saiu do carro. Ela não voltou para casa desde então. Eu disse que ela não podia simplesmente ir morar na casa de outra pessoa assim, que não era apropriado, que estava jogando a vida fora por causa de um garoto. Ela respondeu, não, estou jogando fora por sua causa. Eu disse que Lucas era uma má influência, que já tinha causado dano suficiente. Ela me olhou e disse, quem causou isso foi você. Ele só me ajudou a enxergar. Depois disso, bloqueou nós dois. Entramos em contato com um advogado, na esperança de encontrar alguma forma de exigir que ela desse notícias ou compartilhasse seus planos de faculdade, qualquer coisa que nos desse algum controle da situação. O advogado foi direto, ela tem 18 anos. Legalmente não deve nada a vocês. Mandamos mensagens. Nada agressivo, só pedidos, explicações, desculpas. Ela nunca respondeu. Depois descobrimos sobre a faculdade. Os pais do Lucas vão mandar os dois para estudar fora do estado. Cidade nova, campus novo, tudo pago. Ela não quis dizer qual, mas contou para uma prima, e essa prima, que antes era próxima de nós, se recusou a nos dizer, dizendo, ela tem os motivos dela. Ela cortou o contato completamente. Algumas coisas que ela deixou ainda estão no quarto, intocadas. Eu passo pela porta e às vezes abro, pensando que talvez ela volte para buscá-las, mas sei que não vai. E então piorou ainda mais. Fizemos um pequeno empréstimo para comprar um carro para Alissa, dizendo a nós mesmos que era uma forma de provar, pelo menos na nossa cabeça, que nos importávamos igualmente com as duas. Semana passada percebi que o carro não estava na garagem. Liguei para ela. Atendeu na segunda chamada e quando perguntei pelo carro, ela apenas disse, vendi. Eu não soube o que dizer. Ela explicou que tinha dívidas, aluguel e contas de cartão de crédito. Disse que não nos contou quão ruim estava porque vocês estavam ocupados demais monitorando o celular da minha irmã. Perguntei por que não pediu ajuda. Ela respondeu, eu pedi. Vocês me deram um carro que eu não pedi. E desligou.
Eu e meu marido ficamos em silêncio. Nem discutimos. Não havia mais nada para discutir. Perdemos as duas. Mariana também não fala mais com Alissa. Pelo que soube, ela bloqueou a irmã poucos dias depois de sair de casa. Aparentemente tiveram uma última conversa por mensagem. Alissa tentou amenizar, dizendo que não queria que tudo tivesse saído do controle daquele jeito. Mariana respondeu: "Você tentou me humilhar. Conseguiu. Você não terá outra chance." E foi isso. Tentamos entrar em contato com os pais do Lucas mais uma vez só para ter certeza de que ela estava bem. Eles disseram que não temos mais lugar na vida dela e que vão respeitar a decisão dela. Também pediram que parássemos de contatá-los, ou considerariam isso assédio. Naquela noite, sentei no carro, em frente a um supermercado, e desabei. Uma mulher que eu mal conheço da igreja se aproximou e perguntou se eu precisava de ajuda. Acabei contando tudo. Lágrimas, ressentimento, medo, tudo saiu de uma vez. Ela disse com calma: "Talvez seja a hora de ouvir, não de falar. Mas já é tarde demais para isso. Nós não fomos abusivos. Nunca batemos, nunca gritamos. Demos comida, roupa e pagamos estudos. Mas usamos a culpa como ferramenta. Racionamos a aprovação. Tornamos cada ato de amor condicionado à gratidão e à obediência. E quando Mariana encontrou uma vida fora disso, dissemos que ela devia sofrer na mesma medida. Quando as meninas eram pequenas, lembro de pensar como éramos sortudos. 2 filhas inteligentes, capazes. Eu sempre tive medo de perdê-las para o mundo. Para garotos, distância, vida adulta. No fim, eu as perdi por minha própria causa. Parei de olhar as redes sociais da Mariana. Meu marido apagou o aplicativo de rastreamento que tínhamos instalado no celular dela quando tinha 15 anos. Agora sentamos em lados opostos do sofá, e a maioria das noites passa em silêncio. Ontem à noite, ele me disse: "Acho que precisamos parar de chamar isso de uma fase difícil. Acho que nós estragamos tudo." Eu não respondi. Ele não estava fazendo uma pergunta. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você queria gratidão mais do que queria filhas. Tudo o que você fazia vinha com uma espécie de recibo invisível. Você não dava, você investia e esperava lealdade como retorno. Mariana não rejeitou o amor, ela rejeitou viver presa à culpa e à obrigação. Você chama isso de criação, mas era controle. Cada decisão era pesada em nome da justiça, mas sempre de um jeito que preservava o seu ego. No momento em que alguém de fora demonstrou carinho por ela sem fazer contas, ela percebeu que não precisava conquistar o direito de pertencer a uma família. Você a perdeu no instante em que ela entendeu que a vida não precisava parecer caminhar sobre pregos em troca de comida e um teto. A Alissa vender o carro também foi um recado. Ela está dizendo que precisava de dinheiro, não de aparência. Você deu a ela um presente que ela nunca pediu, como quem joga comida para um cachorro latindo, esperando que isso resolvesse enquanto você controlava a vida da Mariana. Agora as duas acabaram. O que resta é o silêncio, porque elas não confiam em você para amar sem esperar algo em troca. Pense nisso. Elas não confiam no seu amor. Isso deveria assustar você mais do que qualquer outra coisa nessa história, e é algo com o qual você vai ter que lidar. Comentário 2. Mariana foi embora e você ainda não entendeu o porquê. Você está analisando o momento em que ela saiu como se fosse ali que tudo deu errado. Mas aquela foi a decisão mais clara que ela já tomou. Você tentou transformar tudo em aparência. Terapia para mostrar, presentes como compensação, pedidos de desculpa cheios de justificativas. Enquanto isso, Mariana aprendeu que o seu amor dependia de comportamento. E Alissa aprendeu que ser a filha boa só a tornava útil. Quando as duas quebraram, em vez de refletir, você insistiu no mesmo padrão. Disse à família do Lucas que eles não eram confiáveis, tentou ditar o futuro da Mariana como se ela não tivesse direito de escolha, e disfarçou tudo isso de preocupação. Era orgulho, simples assim. Orgulho por o apoio da sua filha não vir de você, e raiva por não conseguir controlar a situação. Alissa vender o carro? Foi ela cortando o vínculo. Ela não quer as condições que vêm com o que você oferece, assim como Mariana também não quis. Você queria filhas obedientes, não mulheres adultas. Agora elas se foram, e você chama isso de silêncio. Não é silêncio. Para elas, é paz. Para você, é o eco das suas próprias escolhas finalmente voltando, sem ninguém para absorver o impacto. É solitário, sim, mas pela primeira vez é honesto. Comentário 3. O carro, a viagem, a terapia, tudo foi encenação. Você não queria resolver nada, queria um palco onde pudesse mostrar o quanto é difícil não ser reconhecida. Toda vez que uma das suas filhas tentava construir algo para si, você puxava de volta com culpa. Você continuava chamando isso de amor, mas transformou cada favor e cada sacrifício em uma cobrança, como se elas devessem os próprios sonhos em troca. Mariana descobriu o que era algo sem condições, e você a puniu por isso. Ela tinha 18 anos e estava cansada de ser o alvo da família por coisas que nem pediu. Depois, Alissa também cedeu à pressão. Ela enxergou o padrão e quis sair dele. Vender o carro foi a forma de dizer: não sou mais uma peça no seu jogo. E agora você está nesse silêncio, fingindo que não sabe por que elas foram embora. Você sabe, só não quer dizer em voz alta. Você ensinou suas filhas a associar afeto com desempenho.
Agora elas foram embora para descobrir quem são sem a culpa. Esse vazio na sua casa é o som de duas filhas finalmente escolhendo a própria paz. Isso deveria ter vindo de você, mas não veio.